ninguém viu. Então tome cuidado, instala-se guerra civil no Brasil. Vixe, mó loucura. Prédios cairão e pichadores não estarão mais nas alturas. O que será daqui pra frente? Com a visão turva espero enxergar claramente. De manhã até a noite, o perigo que esconde. Eu sei que a ansiedade já matou uma pá de homem. Quem conhece se esconde, não cai no conto de vigário. Pois fui criado pra ser homem, não otário. Não sei o que será daqui pra frente. Qual o futuro que espera a nossa gente? O amanhã, uma chance novamente. O que será? O que será? A mira tá na sua direção, qual a razão? Deite-se, abaixe, mas não tem saída não. O leite à prova de balas não protege o seu rosto. Bar, famílias, goles de desgosto. De canto observo o tempo que eu perco quando espero. Todo tempo ao tempo, equilíbrio pra não ser derrubado pelo vento. O que seria se a vida passasse num processo tão lento? O que será, será, não sei. O que será, o que será, será, não sei. O que será, o que será, será, não sei. O que será, o que será, será, não sei. Tá escrito em cada muro, você não percebeu a revolta de um povo que a sociedade esqueceu. Não sei o que será, perguntei ao espelho meu. Descobri que o inimigo simplesmente era eu. Uma caminhada passo a passo, dia a dia, pra harmonia. É bem difícil de se ter a alegria. Ah, mó loucura esse mundão louco. Não é simplesmente fumaça que enche o corpo. Pense e me diga o que será, mas lembre, o amanhã pode não chegar. O que será, será, não sei. O que será, o que será, será, não sei. O que será, será, não sei. O que será, o que será, será, não sei. O que será, o que será, será, não sei. O que será, o que será, será, não sei. Bom dia, ouvintes e tele-ouvintes pela live Facebook da Rádio Destaque. Hoje, segunda-feira, 21 de maio, né? Aqui deixando os parabéns pelos 95 anos de minha mãe no sábado, no dia 19. Mais um programa Questão Social. Questão Social é um programa que gosta de falar, e principalmente, das soluções, não dos nossos problemas. E hoje, trazendo mais uma daquelas nossas soluções que a gente vai garimpando, né, pelos cantos de Esteio e fora de Esteio, fora também, a gente encontra. Estou aqui com uma grande amiga, né, que se tornou uma grande amiga, né, a partir daí, né, a professora Perla, que vai nos trazer aqui o trabalho que ela desenvolve lá na Restinga, né, em Porto Alegre. Iniciou esse trabalho em sua escola, e isso nós vamos, ao longo do bate-papo, a gente vai trazendo. Perla, bom dia e seja bem-vinda ao Questão Social. Muito obrigada, Jorge, pelo convite. Para mim é uma honra, muito obrigada mesmo, gratidão. Então, a pergunta clássica. Sim. Né? A pergunta clássica para a gente poder começar e fazer do nosso programa um bom bate-papo. O que é o projeto Meninas Crespas? Então, o projeto Meninas Crespas, ele é um projeto de valorização da autoestima e da estética negra, porque eu notei que algumas alunas da escola, elas tinham vergonha do seu cabelo, tinham vergonha da cor da pele, e chegava um ponto que algumas delas abandonavam a escola. E como elas começaram a me procurar, eu disse, bom, vou ter que fazer alguma coisa. Então, por isso que surgiu o projeto, que a ideia central é mostrar a beleza negra, mostrar que elas são bonitas, sim, e que elas podem mostrar essa beleza, né? O projeto seria isso. E que elas são pessoas. Sim. Independente de qualquer coisa. Né? São seres humanos que estão ali, na realidade... Está certo que nós temos uma sociedade preconceituosa, né? Este é um ponto de fundamental importância que a gente possa, né, ser trabalhado. E essa questão da autoestima é o que tu busca dentro do projeto? Isso, da autoestima e da autoimagem, né?
Porque hoje as meninas não se reconhecem, né, nas capas de muitas revistas, nos programas de televisão. Então, por elas não terem essa identidade, né, não se enxergarem em outras mídias, elas acabam achando que, bom, eu não sou tão bonita. E o projeto vem para resgatar isso. Não, vocês são bonitas. E que a gente tem que perceber que a nossa mídia, ela é norteada por padrões de belezas eurocêntricos, né? Mas que a nossa beleza também tem que ter espaço. A gente está lutando por isso. Certo. Como é que iniciou esse projeto para ti como professora? Assim, como é que isso... aí eu estou falando da Perla agora. Como é que a Perla se identificou primeiro? Né? Porque para poder tu passar, tu também deve ter passado também por esses preconceitos. Com certeza. Né? Com certeza. Então, eu sou de uma geração em que não se falava sobre cultura negra na escola, né? Ou quando se falava, era de uma maneira muito pejorativa, né? Falava só da escravidão, que teve uma princesa, que... linda e maravilhosa. Que assinou a Lei de Ouro, né? A Lei Áurea. E então eu não me via naquela história e eu não me sentia pertencente às escolas que eu frequentava. E eu também sou de origem humilde, né? Eu venho de uma periferia, eu morei na periferia de Alvorada. E eu comecei a não sentir interesse pela escola, porque eu não me via naquela escola, eu não via a minha história. E eu comecei a me afastar, estar dentro da escola, mas achar que aquilo ali era uma obrigação, ficar louca para que acabasse a aula, para mim poder, então, bom, agora eu posso respirar tranquilo. E só que aconteceu que na minha adolescência teve um professor, Hugo de Souza, que foi a pessoa encantadora. Que... A gente sempre tem um professor, né? Ou uma professora na nossa trajetória. Na nossa trajetória. Eu sempre digo, eu tive vários professores que me ajudaram ao longo da minha vida estudantil, mas ele apostou em mim. Então, ele pedia para escrever várias redações na aula dele, que era uma aula de literatura, e eu sempre escrevia as angústias que eu sentia. Ele deixava esse clima para a gente botar no papel o que a gente estava pensando. E aí ele lendo as minhas redações, observando, e isso é interessante, ter um professor com um olhar atento. Um dia ele disse, Perla, eu quero conversar contigo. Só que eu achava que ele ia falar alguma coisa, que tinha alguma coisa errada no meu texto, né? Porque ele sempre acha... o professor quer falar... sempre, né? O professor quer falar com a gente, bom, pisei na bola. Fiz alguma coisa errada. Aí respirei fundo e disse, já fui pronta, né? O que é, prof? E ele disse, Perla, eu li os teus textos e eu acho que é interessante tu conhecer um amigo meu, que era o falecido professor Oliveira, né? Ele tem uma importância muito grande na história negra gaúcha, na história negra brasileira, inclusive. E ele disse, pega esses textos e leva para ele ler, porque eu acredito em ti. Eu disse, gente, ninguém nunca acreditou em mim. Eu não posso decepcionar esse professor, ele acreditou em mim. Então eu fui, só que como eu era muito pobre, eu fui caminhando até o outro bairro, até o endereço que esse professor me deu, né? Ele disse, bom, ele disse que eu tenho que ir, eu vou. Eu vou de qualquer jeito. E aí eu fui, só que eu fiquei muito envergonhada, cheguei na portaria do prédio, só entreguei os textos pro porteiro e saí, e deixei meu telefone. E aí, algumas horas depois, o professor Oliveira entrou em contato comigo e disse, eu não entendi por que tu enviou tantos textos, eu queria saber, porque eu fiquei tão envergonhada que eu acabei não explicando o que acontecia. Daí eu expliquei para ele, e ele marcamos uma conversa, e ali eu comecei a fazer parte do Semba, que era um grupo que ele tinha de poesia e dança negra. E ali eu comecei a me identificar com uma história negra, e eu disse, gente, era isso que eu estava procurando, só que eu não sabia. E eu fiquei pensando, nossa, se esse professor conseguiu me mudar, que eu era danada, conseguiu ver que eu poderia ir mais longe, quem sabe eu posso fazer isso. E aí eu pensei, bom, a educação é um caminho.
né? Daí eu comecei a ver o sentido para a educação, para ser professora. Eu disse, olha, quantas meninas eu posso encontrar, quantos meninos eu posso encontrar que tem uma história semelhante à minha e que a gente pode estar tentando fazer uma história bacana, né? Eu sempre disse, não sei se eu vou me igualar a esse professor, mas eu vou fazer o que eu posso. Mas eu acho que a gente não é uma questão de se igualar ou ser Sim. melhor ou ser pior do que alguém, né? Ele tem a importância dele, Muito. ele esteve, né, no momento dele, né? E como a gente diz, né? Tu buscou isso e tu tem o teu momento. O meu momento, é verdade. Né? Cada um de nós tem o que é de melhor em nós, naquele momento, né? Quando a gente procura ser igual a alguém, a gente deixou de ser a gente. Verdade, não, com certeza. Né? Sim. Né? Eu acho que sim, nos espelharmos, nos referenciarmos, né, de um trabalho realizado por Ciclano, Beltrano, ou, né, seja quem for, né? Eu acho que isso é importante. Muito, muito né? importante. As nossas referências, porque, como dizia aquele como é que é, publicitário, o Washington Oliveto, né? Na propaganda nada se cria, tudo se copia, né? Ou se copeia. Né? Verdade. E é isso. Né? Porque hoje o que tu fazes, alguém em algum momento fez ou algo parecido ou algo que te deu o embasamento. Nesse caso, o professor Oliveira. O professor Oliveira e o professor Hugo de Souza, né? E eu vejo o trabalho dele em mim também. Foi a semente que ele botou. Com certeza. E que hoje a gente está multiplicando. Eu acredito que isso seja educação, né? Eu não preciso ser exatamente igual a ele, mas acreditar que eu também posso. E foi isso que me moveu, né? Para ter um trabalho e está chegando, a gente está Ou seja, chegando, ele te deu o empoderamento. O empoderamento que era necessário para mim naquela época. Né? Para que tu te conhecesse, para que tu entendesse aquela dificuldade que tu tinha, onde tu não te enxergava naquela história do negro, né? Que é uma história, como tu mesmo disse, colocada pela a União Europeia, ou seja, pelos europeus que dominaram e ainda dominam. Sim, ainda dominam. Né? A nossa história, ela é contada da forma em que a pessoa enxerga. Né? E dependendo da forma que tu enxerga o mundo, tu vai contar a história. Com certeza. Né? É aquilo que a gente discute em outros momentos. Né? O que é um ponto de vista? Nada mais é do que a vista de um ponto. É verdade. Ou seja, mudou de ponto, mudou a posição de olhar. Como é que se, né? E a escola nos traz isso também, né? A formação dos nossos professores também não está adaptada a ter esse olhar, né? Porque quem é que busca isso? Quais são os professores? E existe uma lei, né? Uma lei há 15 anos, né? Que orienta, mas que até hoje ela não foi efetivada, né? A 10.635... 39. Tá, a 45. Eu sempre... É que uma saiu, a 39, ela é a 10.639, ela fala da questão do negro especificamente nos dentro nos âmbitos escolares. A 11.645, né? Aí ela junta o negro e o indígena, né? Então aí esse procedimento. E isso, a que ponto trouxe isso para ti? Hoje, há quanto tempo tu está hoje lecionando já? 10 anos já. 10 anos eu sou professora e no Pasqualini, na escola que eu me encontro atualmente, eu estou há 7 anos. E o projeto eu desenvolvo desde 2015. Desde 2015 tu desenvolve esse projeto dentro da escola. Mas esse projeto, ele é um projeto que tu desenvolve ele dentro da tua sala de aula ou ele tem um espaço diferenciado no espaço escolar? Ele tem um espaço diferenciado, tinha um espaço diferenciado, né? Nós tínhamos 2 turmas ano passado, porque eu atendia 40 alunos. Então era a turma da Andara e tinha a turma Malcom X. Então, em determinado horário, os alunos de vários ciclos, de várias salas, eles se encontravam numa sala comigo para a gente trabalhar essas atividades, né? Tá. As atividades, elas começam como e vão até onde?
Então, nós trabalhamos... Até onde não tem, né? Aqui é infinito, mas tudo bem. Sim. Né? O foco central é a história negra. É apresentar os personagens negros, apresentar uma África, mas uma África continental, e uma África que existia, que tinha toda a sua organização, tinha os seus reinos, tinha a sua forma de viver bem antes do colonizador chegar. Porque é essa história que tem que ser resgatada, né? E que nós, às vezes, não temos acesso devido à diáspora, né? Então, é essa história que o aluno tem que saber. Tivemos reinos africanos, tivemos reis, rainhas. Então, é essa história que eu busco resgatar. Também tem a poesia negra e surge também, nesses encontros, a questão dos turbantes, dos nossos acessórios, das nossas características, das nossas roupas, dos nossos costumes. A questão da religiosidade acaba se tornando presente, porque é o momento que as crianças têm liberdade de falar que sim, eles seguem umas religiões de matriz africana e afro-brasileira, e às vezes eles têm vergonha, né? E ali naquele espaço, eles se sentem à vontade para falar sobre essas questões. Não é uma catequese, não é uma aula de religião, mas eles têm... Eu apresento para eles uma dança, eu disse, olha, não existe só as danças europeias, existem as danças afros, né? Não é uma dança só, existem várias danças de origem africana e afro-brasileira. E eles querem aprender a dançar, porque a proposta do trabalho é assim, ela é completamente diferente da rotina escolar. A sala que nós nos encontrávamos, ela não tinha móveis, então nós nos reuníamos em círculo, começávamos sempre com uma roda de conversa, sempre alguém que queria falar alguma coisa que achava interessante trazia para o grupo. Às vezes tinha alunos que pesquisaram algo e compartilhavam com o grupo. Isso, e eu apresentava a minha proposta de trabalho. Sempre digo assim, pessoal, eu pensei nisso. O que vocês acham? E como é flexível, né? Eles vão dizendo, senhora, a gente pode fazer assim, podemos fazer assado. Temos interesse em conhecer tal país africano, temos interesse em conhecer tal personagem. Então, a gente vai moldando a aula a partir do interesse deles. E, quando eu falei das danças, eles tiveram interesse de aprender. E aí, a gente começou com uma dança chamada maculelê, que é uma dança de guerreiros, né? E aí, eu comecei a explicar. E, principalmente, explicar que a escola que eu participo, né? Que eu faço aula de maculelê, eles sempre dizem que o maculelê não é um guerreiro. Ele pode ser uma mulher, ele pode ser uma criança, ele é uma energia. E essa uma energia guerreira. Guerreira. E não o guerreiro, né? E não agressiva. Porque o guerreiro, eu sempre digo para os alunos, o guerreiro não é aquele que bate em todo mundo, é aquele que tem coragem para tomar a decisão certa na hora que é solicitado. E nós dançamos com bastões de madeira, né? Então, até quando eu trouxe a proposta, né, alguns colegas ficaram bem preocupados, né? Eles disseram, nossa, Pérola, tu vai entregar bastões de madeira para 20 crianças, 40 crianças? Vão sair batendo em todo mundo. Vão sair batendo em todo mundo. Eu disse, não, calma, fiquem tranquilos, eu sei o que eu estou fazendo. E nunca aconteceu nada, nunca se agrediram. Porque se tem uma preparação, não é chegar, vamos fazer isso. Eles tiveram interesse em aprender essa dança, eu conversei com eles, eu expliquei como é que funciona, e eu disse, bom, vamos dançar, então vamos ver. E deu muito certo, né? Ano passado nós abrimos a Marcha do Orgulho Crespo de Porto Alegre com essa dança. Depois dançamos na Feira do Livro também, fizemos outras apresentações na Restinga, e foi muito interessante para eles. E isso, né? Você compartilha com outros espaços, outros espaços, isso. E desde 2015 você compartilha, né, com outros espaços, tanto é que nós vamos ter agora no dia 27, domingo, dia 27. Ao meio-dia, na Praça da Alfândega, as Meninas Crespas, o projeto Meninas Crespas vai estar dançando junto com Afroativos. Nós somos os únicos grupos da Lomba do Pinheiro e da Restinga que vão fazer parte da Bienal esse ano, então é bem importante, né? Não é qualquer coisa, é uma responsabilidade, e estaremos lá. Você usou um verbo aí que me chamou a atenção. Que, enquanto escola, vocês, como é que é? No passado,
Ou seja, vocês faziam na escola. Fazíamos. Por quê? Não fazem mais hoje? Não fazemos mais. Então, eu sou parceira da Larice, né, Moraes, que é do projeto Afroativo. E há alguns meses, né, nós conversamos e percebemos que era importante, né, que os nossos projetos estavam crescendo e que era importante ter um espaço para os projetos, né, para a gente ter mais liberdade, para a gente também atender um número maior de alunos, não atender só uma escola determinada. Então, hoje, né, nós agradecemos a parceria que tivemos durante todos esses anos com a escola, mas hoje nós somos um grupo independente, né? Então, o projeto Meninas Crespas, hoje ele funciona na Associação Amovir, na Restinga, e agora nós podemos atender mais alunos, né, de outras escolas, que vão poder participar também, e vai ser muito interessante, está sendo muito interessante, porque tem a participação dos pais, né? Então, isso é uma coisa que me chamou a atenção, né, naquele encontro que nós tivemos, que eu tive a oportunidade de participar foi quinta-feira passada. Quinta-feira, né, foi a nossa aula inaugural. A aula aquela, né? Isso. E realmente o envolvimento da família, ele é de fundamental importância, né? Fundamental importância. E isso fez também com que o projeto se tornasse independente. Hoje, o projeto Meninas Crespas, ele é um projeto da comunidade. Não é um projeto da professora Perla, não é um projeto de alguns alunos, de alguma turma, da escola. Não, ele é um projeto de comunidade, a comunidade abraçou. Isso é muito interessante. E raro, né? Sim, porque imagina. Chamar os pais, como, por exemplo, agora, quinta-feira passada, tivemos a nossa aula inaugural, que era o dia... E uma noite fria pra caramba. Fria, e tinha muitos pais, tinham crianças, tinham as mães com os bebês, porque isso é uma prática nossa. As mães, elas vão com seus bebês, porque nós nos organizamos para cuidar das crianças e deixar as mães na reunião. Então, a gente, né, a mãe chegou com o bebê, a gente tenta cuidar da criança para ela ficar à vontade, para ela aproveitar esse momento. O bebê não vai ser um impedimento, ela não vai deixar de ir na reunião, de ir nas atividades, porque tem um bebê. Por causa de uma criança um pouco menor que no momento não está desenvolvida. Tá, as atividades elas são desenvolvidas como dentro do projeto? Quais são as temáticas? Quem faz o quê? Como é que ele é desenvolvido? Muito bem, o grupo chegou lá no dia do encontro. O que ele tem? Quanto tempo se reúne? O que é feito? Tudo a Perla que faz? Não. Essa não é uma pergunta. Né? É tudo só tu que faz? Não teria. Eu acho que se fosse só eu, o projeto não seria da comunidade, né? O projeto seria da professora Perla e não duraria muito tempo, porque as decisões são tomadas de forma coletiva. Então, eu sempre converso com as mães, né? E aí, ali nós vamos criando estratégias. E eu fico fascinada como essas mães estão empoderadas, assim, como elas estão tomando decisões, estão dizendo, não, vamos fazer tal oficina. Como teve há uns meses atrás, umas mães pediram uma oficina de turbantes. Porque elas disseram assim, olha só, professora, é muito importante ter uma oficina de turbantes para os pais e para os alunos. Para os pais e para os alunos. Para os alunos. Porque as atividades não são só para os alunos, né? As atividades também contemplam os pais. E eu achei muito interessante a fala dessa mãe. Ela disse, não, porque nós somos de terreiro e seria muito importante a gente aprender na oficina as amarrações para podermos ir no terreiro e utilizar o que aprendemos. E eu achei aquilo fantástico, porque é isso a função da escola, né? É tu ensinar, tu trocar, ter essa troca de saberes e a pessoa usar para a sua vida e o professor também, seu dia a dia. E não ser uma decoreba para a prova. Eu penso assim. E eu disse, bom, então vou ter que conseguir um oficineiro, né? Alguém que saiba, né? Eu faço os meus turbantes, eu procuro estar sempre de turbantes, explico para os alunos a importância, que não é só um acessório, né? Não é só um adorno na cabeça, tem toda uma importância para nós negros, né? O turbante, ele é a nossa coroa ancestral. Quando tu coloca o turbante, tu está se coroando, ela é a nossa coroa, ela lembra todo o nosso passado de glória africano. Então, toda vez que tu coloca um turbante, tu está relembrando essa história. Tu está relembrando que, sim, tu é um rei, tu é uma rainha, porque tu está lutando por essa história que nos tiraram.
Então, eu sempre vou com turbante. E as meninas, hoje, algumas já usam turbante também. Não é imposto, não é obrigado. Não, a pessoa tem que se sentir empoderada daquilo. Mas se sente convidado e sabe, principalmente, sabe por que está usando turbante. E me chamou a atenção que, na mesma época, um aluno falou assim, ai, professora, mas é só menina que usa turbante. E eu disse, não, então tá. Eu disse, então eu tenho que achar um menino que dê oficina de turbantes e que fale sobre a história do turbante, né? Que ensine as amarrações. E nós conseguimos, né? Conseguimos um rapaz que usa turbante diariamente, que é o Madê. Madê, sim. E ele é do Espaço Africanamente. E ele aceitou, foi lá, deu oficina para os pais e para os alunos. E aquele menino que disse, eu convidei... Que só tinha turbante para as meninas. Eu convidei eles, quem sabe tu vai na oficina, dá uma olhada, assim, depois a gente conversa. E no final da oficina ele também estava fazendo turbante, né? Então, não precisei chamar a atenção dele, mas mostrar que sim, existem homens que usam turbante. E ali os pais, inclusive os pais, né? Pais mesmo, inclusive os homens foram na oficina e aprenderam as amarrações e fizeram nas suas filhas. Eu achei um momento de troca maravilhoso, assim, porque eu disse, gente, trazer a família para a escola é algo desafiador. Bastante. E principalmente que a ideia, assim, que eu pretendo desconstruir sempre no meu trabalho, é assim, eu chamei para a escola, não é para falar mal do teu filho, eu chamei para te trazer como parceiro. E os pais entenderam isso. Então, a gente tem uma relação muito boa, né? Eu sempre converso com eles, olha, eu acho que é interessante fazermos isso agora no projeto. Agora, como as mães falaram, nós queremos camiseta, prof. Porque elas já vão fazer a divulgação, né? Elas já vão, é muito interessante, porque as mães, quando tem a apresentação, porque agora, como surgiu a dança no meio do projeto, as pessoas começaram a convidar para vários lugares. E as mães, no dia da apresentação, elas usam turbante também, elas usam a pintura que nós usamos, elas vão no ritmo, elas acompanham a gente. Sim, elas fazem parte do conjunto todo, né? Isso é fantástico, assim. E nós dividimos tarefas, né? Porque não pode ficar só com uma pessoa, né? Então, tem as mães que fazem os turbantes, tem outras que fazem a maquiagem. Aí tem sempre as mães que cuidam da hidratação das crianças. Precisamos levar garrafas de água para não... Porque às vezes a gente dança num espaço que é quente também, sua bastante. Então, né? tem todo esse cuidado, assim, que eu acho fantástico, assim, né? E todos cuidam de todos, né? As mães cuidam de todas as crianças, e os maiores cuidam dos menores, e sempre que vem um aluno novo, se cuida desse aluno. Isso é muito interessante. Se acolhe e se cuida mesmo. Vamos cuidar para ele aprender as atividades, vamos tentar conversar com ele o que já foi feito no grupo, para ele entender o que é o trabalho do grupo. Inclusive, isso independente da idade. Se chegar hoje uma pessoa com 15 anos, uma menina de 8 pode vir acolher, que foi o que já aconteceu no grupo. Nós temos muitas visitas, muitas pessoas se interessam pelo trabalho e querem conhecer. Então, aconteceu que ano passado, a Deide Ricardo, que é uma atriz maravilhosa, né? Ela quis conhecer o projeto e ela foi. Conversei com as crianças, olha, vamos receber visita novamente, vamos agir tranquilamente, vamos acolher. Ela chegou e nós temos uma pequena, que deve ter uns 8 anos, né? A nossa, que nós chamamos de pipoca, porque está sempre pulando, sempre alegre, sempre faceira. E é uma das menores crespas. E ela estava bem quieta no dia que veio a Deide Ricardo. Então, fizemos a roda de maculelê para recebê-la. Só que não colocamos ela na obrigação de dançar, só queríamos mostrar a nossa dança para ela. Sim. Só que a pipoca não se controlou, né? Ela olhou assim para a Deide e disse, sabe dançar maculelê? E ela bem pequenininha e a Deide bem mais alta, daí, né? A Deide disse, não sei. Então vem cá que eu vou te ensinar. E eu observando, disse, não vou me meter, eu vou fingir que eu quero só ver o que vai acontecer. Vamos deixar o barco rolar. Ela pegou a Deide
levou para um canto, ensinou o passo básico e nós continuamos com a roda. Eu disse, bom, tem uma professora ali, né? Tem, não preciso me deixa lá, preocupar. não precisa. Era o que eu tinha falado, vamos cuidar sempre das pessoas que chegam, que tem que ter essa ideia do cuidado sempre com o outro. Aí, depois dos 15 minutos, ela chegou, trouxe a atriz e começou a afastar as pessoas assim, dá licença, dá licença, dá licença, dá licença. Que nós dançamos uma coleira num grande círculo e tem duas pessoas que sempre dançam no centro, né? Então, eu pensei no primeiro momento que a pipoca ia trazer a dele para a roda. Círculo. Círculo. Não. Trouxe. A pipoca levou para o centro e elas dançaram no centro e foi emocionante, assim. Ver uma criança pequena, mas ela perceber, não, eu tenho que acolher essa pessoa, independente da idade dela. Eu tenho que ensinar. É que, na realidade, o que acontece, né? Nessa criança, né? Ela já está inserida isso nela. É muito natural, Né? Ninguém Ou seja, orienta. ela se sente pertencente àquele espaço. É verdade. Né? O que muitas vezes o que dificilmente nós encontramos, né, nas escolas, né, eu como educador social e trabalho em alguns projetos específicos, né, dentro de vários tipos de escolas, né, o que a gente percebe é que as crianças não são pertencentes àquele espaço. Elas vão porque é obrigado aí. Porque é obrigado. Né? Não digo que é a grande, não digo que são todos, claro, que tem aqueles que vão à escola com prazer, é uma boa parcela, graças a Deus ainda é uma boa parcela, mas ainda, né, ela é minoritária dentro do contexto geral, né? Ela é menor. Sim. Dentro de um contexto geral. Mas quando tu encontra numa criança com 8 anos de idade, que faz parte de um projeto, que se sente ela pertencente, ela é dona daquilo ali. Ela é. Né? E ela demonstrou isso para vocês. Né? E é isso que eu pude perceber naquele encontro de quinta-feira à noite, né? Que eu tive esse prazer de estar presente lá e de conhecer o cuidado que todos têm com todos. É verdade. E é fascinante, assim. E inclusive, as famílias, né? Elas se identificam. Eu sou mãe de crespa. Eu sou... Mesmo que a menina não seja crespa, né? Que nós temos... Porque não são só para negros, né? O nosso projeto, ele é aberto para quem tem interesse de conhecer. De conhecer a história... Que é brasileira, né? A história do negro. Isso. Né? A história do negro, ela não vai deixar de falar de outras raças que fazem parte da história do negro. Sim. Também, né? E o importante também, principalmente quando falamos sobre racismo, né? Eu sempre falo no grupo, o problema do racismo não é só da população negra, isso é um problema de sociedade, a sociedade em geral. Então, por isso que nós acolhemos. Mas é muito interessante que as mães falam, os pais falam, não, eu sou mãe de crespa, eu sou pai da crespa, e eu acho muito legal que eles também pertencem a esse grupo. E isso é muito fascinante, assim, né? Elas sempre se apresentam quando tem as reuniões. Eu sou a fulana de tal, sou mãe da crespa tal. Então, eles, eu pertenço a esse grupo, e eu acho isso fantástico. Tá. Esse projeto, ele pretende se tornar uma organização? Sim. Sim. Aí, já te deixei com uma responsabilidade bem maior agora, né? Sim. Porque enquanto projeto de escola, né, é a organização, é a escola. Né? Hoje, ele não está mais dentro da escola. A partir de então, ele está num espaço, né, acolhido, que é uma associação de moradores da Vila Restinga ali, né? Daquele espaço ali onde a gente esteve. E a partir daí, ele precisa agora existir, mais do que já existe. Né? Vamos ao intervalo, Roberto? Nós vamos dar continuidade na volta. na volta, né? Agradecendo a todos os nossos colaboradores e vamos então abrir o espaço aos nossos colaboradores e retornamos em alguns minutos.
volta então ao nosso bate-papo, né, com a professora Bela do projeto Meninas Crespas. E não é só para meninas, é para meninas, meninos, para papai, para mamãe, para neném, para velhinho também. Para todo mundo, para todo mundo. Sim, para velhinho também, porque eu pude participar lá. Claro, tá certo. Fui bem recebido, né, também. Foi muito. Né, foi muito bem recebido. E aí, então, a questão que ficou, né, Pérola, antes do nosso intervalo, né, a partir de agora, né, antes vocês tinham dentro da escola, agora vocês estão fora da escola, né? E esse projeto, ele vai se tornar, pretende se tornar uma organização, vamos usar o termo mais antigo e mais conhecido, uma ONG, por exemplo? Sim, como eu estava falando. Porque hoje porque na realidade a ONG ela é um termo que não existe legalmente, isso, né? Isso mesmo. Como é que é a OSC, que é a Organização da Sociedade Civil, né? Isso. Organizada, né? Então nós teríamos uma organização de sociedade civil organizada. Com certeza. Né? Essa é a ideia? Essa é a ideia. Então, como eu falava, eu tenho hoje a parceria da professora Larissa Moraes, né, que é do Aproativos, estou até com o bottom dela, uma grande parceira. E nós estamos há algum tempo conversando sobre a possibilidade, né, de ter um espaço nosso, né, e de sim trabalhar diferentes grupos nesse espaço, porque não precisa haver a rivalidade, porque se trabalhamos a mesma temática, né, que é a cultura negra, então quanto mais atores tiverem naquele espaço, melhor, né, é o que entendemos. E hoje estamos sim organizando a documentação junto com os pais também, que eles são parceiros, para criar esse espaço e ser algo legal. Até porque a gente sabe, por exemplo, para tu se deslocar com um grupo de crianças, né, para ir a uma apresentação, tudo isso. né, mesmo que seja na esquina, né, próximo a onde hoje está sediada, que é na Associação dos Moradores. Isso. Ali, né, mesmo para esse deslocamento, tu precisa comprar uma garrafinha d'água, pelo menos. Sim, né, para cada um. Tem custos. Né? Tu tem a questão do turbante, tu tem que comprar os tecidos para montar e fazer isso. Então, existe um investimento. Sim, é verdade. Né? E como se sobrevive do salário de uma professora? É hoje, verdade. Do município de Porto Alegre, né? É verdade. Bancando tudo isso. Sim, muito banquei. Eu acho que por um determinado momento foi importante isso, porque eu acredito nesse projeto, né? Só que hoje nós pensamos, bom, ele pode ser maior, né? Então, sim, vamos buscar organizá-lo, né? Oficializá-lo para atender melhor esses alunos também, porque né, não podemos oferecer qualquer coisa para esses alunos, a gente tem que oferecer o melhor para eles se sentirem valorizados. Até porque a gente sabe, né, Pérola, que para tu poder ter apoio, né, financeiro, seja da parte governamental, seja da parte não governamental, tu tem que estar legalizada e organizada. Sim, isso. Né? Tu tem que prestar as contas disso. Com certeza. Né? Eu sei, a gente sabe disso, né? E sabe que muitas vezes as pessoas têm uma boa de uma proposta, fazem um belíssimo de um trabalho, né? E reclamam de que não tem ajuda financeira, mas também não tem a sua organização devidamente, né? Vamos ser aqui dúbio na mesma palavra, né? A sua organização organizada. Sim, né? A sua entidade legalizada, né? E devidamente organizada, né? E precisa. É o que pensamos, já estamos nos organizando para isso. Espero daqui a alguns meses já poder apresentar, né? E vamos trazer aqui daí, isso, então, eu né? e a professora Larissa. E para a gente é muito importante, porque é um projeto que surgiu na comunidade. É o que eu sempre falo para os pais, esse projeto ele não copia outro projeto, ele surgiu de uma necessidade da nossa escola e hoje nós percebemos que não é só da nossa escola, que não é só do bairro Restinga. Nós começaremos ali no bairro, mas a gente não vai parar, porque tem outras escolas que entram em contato comigo falando, olha, está acontecendo um caso aqui, tem uma menina, tem um menino que estão passando por constrangimentos, por causa do cabelo, por causa da cor da pele. Bom, então nós, como grupo, não podemos deixar, né, isso acontecer.
E principalmente, nós falamos sobre o nome Meninas Crespas, né? E tem meninos, tem meninas. Quem escolheu o nome foram as meninas, né? Nós começamos... Um grupo um pouco maior de meninas, né? Porque é a que se sente mais ofendida. Sim, né? Existe uma cobrança maior. Porque o menino estética. passa uma máquina no cabelo e deu. Né? A menina não vai passar uma máquina no cabelo simplesmente. Né? Ou se cortar, também vai passar uma pressão, Sim, né? Vai também, sofrer uma pressão. Né? Vai ser né? chamada de menino daí, né? E outros, e outros pejorativos. Outros apelidos que não que vem a ao gente caso. condena, aqui, né? Só que o projeto ele começou assim, as meninas me procurando, porque elas viam que eu era uma professora negra como elas, e se sentiram à vontade, né, de me procurar. E nós começamos a conversar nos recreios. No começo não existia o projeto, não tinha espaço, não tinha horas. Então eram os meus recreios que eu pegava e ficava conversando com Deixava elas. Deixava de comer a tua maçã? Para ficar ali com elas, conversando, e eu comecei a dizer, gente, vamos chamar mais meninas. E aí elas pegaram e começaram nos recreios mesmo a passar uma lista, chamando as meninas e falando do que hoje é o projeto. Mas começou assim. E aí se criou um nome, bom, Meninas Crespas, porque a gente estava falando sobre meninas e sobre cabelo crespo. E quando começaram a surgir os meninos, né, eu pensei, bom, vamos ter que mudar, né? E aí eu falei com o grupo, eu disse, vamos mudar o nome? E eles disseram, não vamos mudar o nome permanece Meninas Crespas. E olha só como criança, como adolescente, eles resolvem de uma forma muito interessante, porque até os meninos dizem, né, quando nós perguntamos quem é que é do projeto, eu sou das Crespas, mesmo sendo menino. E eu entendi que é por uma questão de gênero, porque a gente conversa muito sobre isso, né? Eu sempre digo, tem um grupo de mulheres, chegou um homem, aí a gente já não fala mais senhoras presentes, a gente fala senhores presentes. No nosso grupo não vai ser isso. Tem meninos, mas vai continuar se chamando Meninas Crespas. E eles super acolheram e permaneceu. E eu digo, bom, então não vamos mudar, né? Sim, esse é o entendimento. Esse é um dos entendimentos que começou na criação desse processo. Bom, lá naquele encontro da aula inaugural, né, eu tive a oportunidade de conhecer, e vamos trazer também aqui no nosso programa em breve, né, o Dr. Gleidson Renato. Ele é advogado? Isso, ele é advogado. Né? Com uma fala bastante interessante, que é a questão racismo e bullying, né? Que tem uma diferença. São coisas bem diferentes, e que bullying também é apenas uma parcela da violência como um todo, né? A gente tem pensado essa situação. As pessoas gostam de rotular, né? Que tudo é bullying. Né? Que tudo é bullying, não. E não né? Não. Existe a questão do racismo, que é clara, crime. Que é um crime, né? Que é legalmente, né? Existe a questão da violência, né? Eu não gosto muito da palavra bullying, né? Mas a violência contra a qualquer ser humano, de todas as formas possíveis, né? Nós sofremos, a criança sofre dentro de uma escola uma violência psicológica muito grande, muito mais do que física, né? E que muitas vezes detona numa coisa que a gente também discutiu naquele dia, né? Que é a questão do suicídio juvenil. Que acontece. Né? E é um pedido de socorro, né? Que é um pedido de socorro. E as pessoas muitas vezes acabam não tendo esse olhar, né? Teve também a parceria, e muito interessante, do tenente, major, né? Isso, da Goberto. Que é subcomandante do batalhão que pertence ali à Restinga, né? Levando todo o apoio de uma instituição que muitas vezes, pelo negro, é vista, né, como truculenta, como violenta, como racista, né? Isso ele colocou, né? Essa foi uma fala de dentro da entidade, né? Sim. Como uma brigada militar, né? E foi. Que eu achei, olha... Foi muito boa. E se tu perceber, né? Olha como é que aconteceu a aula inaugural. Estava acontecendo a aula, para uma viatura na frente da associação de moradores, com as suas sirenes ligadas, e eu vi que todo o pessoal ficou preocupado. E eu também, eu disse, gente, o que houve, né? Comunidade reunida para uma viatura.
chega aquela pessoa fardada e, para nossa surpresa, ele diz, não, vim participar da aula inaugural, eu quero fazer uma fala. Porque isso é importante a gente saber. Existe um racismo institucional muito grande, Sim, muito, não só muito. na brigada, a gente sofre com ele. Nas escolas, Em nas vários- repartições públicas, nas secretarias, E a gente muito conhece sério. tudo, né? E a gente sabe, nós negros sabemos que hoje, por exemplo, à noite, o táxi não para pra gente, mas a viatura, o camburão para. Então a gente tem que pensar sobre isso, né? Sobre o que acontece, que em alguns lugares nós somos aceitos, outros lugares não somos. Então a gente tem que pensar sobre isso. Mas foi muito interessante vir, sim, um representante da Brigada Militar conversar com a gente e ter esse diálogo franco e dizer, nós sim temos problemas com a Brigada, mas estamos dispostos a mudar. E eu acho que é interessante ver uma pessoa fardada falando isso. E até para quebrar aquele mal-estar inicial, né? Não, que com se certeza, teve. né? A participação dele foi Foi fundamental, né? A do Dr. Gelson também, Do Gleidson. Gleidson, né? Sim, falando sobre... Foi muito interessante. A participação das mães falando da importância deste projeto, né? de permanecer. Para elas e para os filhos delas, ou seja, para toda uma comunidade, ou seja, elas são donas disso. Elas são protagonistas, né? E isso é muito interessante, saber que eu não estou sozinha. Saber que a tomada de decisões, que as sugestões vêm delas também, isso é muito importante para mim, sabe? Saber que é um grupo, é um coletivo, que nós podemos sim decidir e principalmente eu posso aprender com elas. E como tu disse, né? Esse não é um projeto especificamente para as pessoas negras, né? E lá também encontravam-se mães e meninas e meninos, né? Vamos colocar aqui brancos, né? Para a gente dizer assim, vamos fazer só uma pequena, é pejorativo também dizer isso, né? Mas eram pessoas que estão ali, não é aquele, como a gente diz, o preto de alma branca ou o branco de alma preta, não, não é isto, né? Não existe isso. Ouvimos muito isso já, muito, infelizmente, né? E que é uma discussão longa, né? Se a gente for... Exatamente, né? Mas é que a gente também tem que entender isto, né? Que todos são humanos, todos somos humanos, independente do que dizem de cor de pele ou de religiosidade. Né? A importância que nós temos de todos estarem participando num pensamento único de uma humanidade mais humana, né? Ou mais respeitosa uns com os outros. Né? E ali também tinha os professores de dança, né? Alguns, né? Um casal que... É o Wagner e a Mari, que eles são meus colegas, porque eu sou do curso de licenciatura em dança da URGS, né? Então eles vieram para somar, para também trabalhar com a gente. Vieram trazer também a experiência deles na dança, e essa dança negra que nós estamos trazendo também para a universidade, né? Para a gente refletir um pouquinho, né, sobre isso. Que é Fala importante. um pouquinho desse teu curso de licenciatura em dança. Licenciatura em dança na URGS, né? É um curso muito... Eu não conhecia, mas... Ele é um curso novo e é muito interessante que agora tem um número bem significativo de alunos negros e nós estamos fazendo ações dentro da universidade para mostrar essa nossa cultura, essas nossas danças negras, né? Porque não existe uma dança só. Então, e está sendo muito interessante porque os professores estão muito abertos, isso é fantástico, né? Então, eu já fui convidada para dar algumas oficinas em algumas cadeiras. Ano passado, eu fui uma das organizadoras, junto com a Cibele Sastre, junto com a Anne, junto com outros colegas, e fizemos a Semana Negra, né? Da Exefid, que foi da dança, que foi bem interessante. Trouxemos mestres griots para conversar com professores e alunos. Isso foi fantástico, assim. E foi um momento para falar sobre essa cultura, né? Foi um primeiro passo, porque estamos querendo alargar o diálogo para que isso aconteça o ano todo, né? Então, nós temos agora, tem colegas minhas que estão fazendo um coletivo, que vai ser um curso de extensão, que é o coletivo Corpo Negra,
E é muito interessante porque elas vêm trazendo para a universidade a questão da mulher negra, questões que estão relacionadas à nossa vida, né? Isso é muito interessante. Sim, porque em algumas leituras, né, tive o prazer de conhecer uma linguagem na questão negra, principalmente na questão africana, né? A forma do relacionamento da dança com a sua tribo, né? Porque há danças que não são falas, são através do corpo que as pessoas se comunicam, né? Sim. Então, isso me chamou a atenção. Eu acho que isso é fascinante. É fascinante, né? De tu poder ter uma linguagem universal, como eu ouvi esses dias de um músico, não me lembro quem foi agora exatamente, né? Que numa nota musical tu consegue te comunicar com qualquer língua, o que já não é numa palavra. Sim, com certeza, né? É verdade, é fascinante. Né? E a dança, ela comunica, né? Ela transcende a fala, com certeza, né? E as pessoas entendem. E a dança, ela está muito presente na cultura negra, né? Nós valorizamos muito a dança, né? E é interessante e preocupante, por um lado, porque se fala muito em dança afro, em danças afros, né? Não existe uma só, mas ainda não estamos em todos os palcos, né? Vai em alguns espetáculos, hoje tu começa a ver 1 ou 2, mas nós precisamos, já que temos os dançantes, já que existe essa cultura, né? Então nós precisamos ocupar os espaços públicos, né? Isso que é muito importante, essa é a nossa luta, assim, né? Mas e como ocupar esses espaços se tu também não tem esse entendimento dentro do próprio grupo? Isso é um trabalho, né? Isso é um trabalho que tem que ser feito. E aí que entra o trabalho dos Meninas Crespas. Isso, aí é que entra, porque nós não queremos estar só nos palcos, como a gente sempre fala. Também estamos nas praças, nós estamos onde tiver plateia, mas é importante ter para mostrar que existe, né? Porque as nossas danças são tão bonitas quanto qualquer outra, só que, claro, as nossas danças, principalmente quando fala em dança afro, é uma dança de mais aterramento, os nossos movimentos, eles são mesmo voltados para a terra, porque a gente tem uma relação muito forte com a terra, então nós dificilmente tu dança na ponta do pé, tu vai dançar com esse pé inteiro no chão, nu, e sentindo a terra, sentindo o chão, porque nós temos toda uma relação com essa terra, né? Então, mas é importante as pessoas conhecerem, é importante levarmos essa dança, né? Então, e outra, para que a gente, quando eu digo a gente, eu digo o todo, né? Possa também se conhecer ali. Sim, né? É um processo. Porque a gente sabe que nós temos uma miscigenação muito grande no nosso país, né? Houve uma interação assim de todas as raças, né? De todos nós, né? Há poucos dias ouvia num documentário essa questão, né? do branqueamento, né? Que é histórico, né? Então vamos trazer os povos, né? Para cá para gerar o branqueamento no Brasil, para melhorar, né? Para melhorar. Se tem isso, né? Se teve isso na nossa história. Se teve, está escrito isso, está visto isso, né? E porque quando houve a pseudo-libertação, né? Porque para mim ainda estamos escravizando uns aos outros, né? Não é só mais um povo sendo escravizado, mas é uma escravização de todos nós, através de muitas culturas, né? Então, colocando tudo isso, né? E esse trabalho que vocês estão tentando, né? Crescer, né? Tentando transformar essas crianças, o que tu espera delas? É uma pergunta difícil, muito né? Difícil. Mas a gente tem uma vontade. Claro que temos, sim. Eu percebo, eu nem espero, desculpa, mas eu percebo a mudança nelas. E aí eu percebo a importância do projeto prosseguir. Eu recebo meninas e meninos que às vezes eles não abrem a boca, eles não falam.
Já tive meninas que ficaram 2 meses participando das atividades, mas não falando na roda de conversa, não interagindo com o grupo, ali olhando. E nós respeitamos o tempo delas. Sim, sim. Então, porque a gente não sabe o que ela passou. Mas tu vê no corpo, tu vê no gesto, né? Sempre o ombro caído, mesmo dia de calor com capuz, cabelo muito preso. Então, tu já começa a perceber que alguma coisa tem. Só que com o tempo tu vai vendo, e nós temos várias atividades, né, para promover essa libertação, que a gente sempre fala, a menina que solta o cabelo, que mostra seus crespos, a gente comemora, a gente fala, ó, aí mais uma que se libertou. Dos grilhões. Porque quando tu prende o cabelo, tu prende porque tu já foi agredida. Não fisicamente, ou só fisicamente, mas já sofreu alguma agressão, por isso que tu prende teu cabelo para não acontecer de novo. Então tu se esconde. Só que eu vejo que essas meninas, elas vão soltando os cabelos e elas começam, depois de um determinado tempo, elas começam a falar nas rodas de conversa. Então, significa que o grupo mudou, de certa forma, a vida delas. Isso elas levam para a vida. Eu não sei quanto a gente consegue tocar nessas meninas, mas há uma mudança e essa mudança elas levam para a vida. Isso, para mim, é importante. É ver meninas que sentavam lá no fundo da sala, que não abriu a boca, hoje já falando, hoje mostrando seus cabelos, hoje quando nós fazemos as atividades de dança, dançando, cumprimentando a plateia, falando, fotografando. Isso para mim é importante, porque nós temos as ações no grupo, né? Que no final do ano sempre nós fazemos as sessões de fotos, né? Sempre tem uma sessão de fotos para elas fotografarem, porque eu sempre digo, vocês são tão bonitas que vocês merecem ser capa de revista, capa de agenda. E aí nós fazemos as nossas agendas personalizadas, né? Que tem essa aqui tem a minha foto, né? Mas tem sim, porque se você saísse com a foto de uma delas, aí ia ser uma briga entre elas. Daí não dá. Mas cada uma tem a sua agenda. Sim, nós fazemos. Eu tenho um amigo que é fotógrafo, né? Uhum. Ele diz que não é profissional, mas ele é mega profissional, que é o Nielson Rocha. Ele todo final de ano, ele vai lá fotografar. Fazemos uma sessão aberta, né? Então, vão os pais, vão as mães, vão as crianças. Convidamos, às vezes, algumas escolas para fotografarem. Então, uma manhã toda de fotos. E essas fotos servem para ser as capas das agendas. Porque é muito importante para elas se verem como capa. Né? E é muito importante elas perceberem que os professores, que tem professores que adquirem as agendas, uhum, né, estão com a sua foto ali. E isso mostra que é possível elas estarem ali. Então, elas dão, às vezes, entrevistas, também já apareceram em alguns jornais. E para elas é muito importante a questão da imagem. Isso fica registrado dentro delas, porque nós não estamos vendo ainda o negro na mídia como ele deveria ser mostrado. Né? Então, e nós rejeitamos aqueles lugares que às vezes a televisão, às vezes os filmes nos colocam, né? Que é empregada, prostituto, pedreiro, traficante. Nós não queremos essas imagens, nós queremos a imagem delas empoderadas. Então, por isso que elas se valorizam muito. E tem os desfiles também. Porque as nossas meninas, por exemplo, se é um concurso na escola de a mais bela estudante ou a princesa da primavera, elas não vão. Porque elas acham que não vão ganhar o concurso. Então, nós fazemos o desfile, e o desfile não é uma competição. O desfile é para mostrar a beleza de cada uma. Então, elas desfilam para a comunidade, e o último desfile que fizemos, tiveram algumas mães desfilando e tivemos uma avó desfilando também. Olha só. Então, é um momento que não é competitivo, mas sim é colaborativo. É para mostrar, essas são do projeto, esses são do projeto. E elas se sentem à vontade ali. Daí tu vê as meninas desfilando, sabendo que não é uma competição. Que ali a beleza de cada uma vai ser valorizada. Isso é importante. Aí nós temos aquelas coisas dos padrões de beleza. Que são eurocêntricos, né? São, né? É o loiro, é o branco, é o... Né, e elas não se identificam com isso, que não são assim, E né? até nas nossas brinquedos de infância, bonecas e coisas, né? Falávamos aqui com o professor Larissa também, né? Houve um princípio de bonecas negras, né? Mas com cara e nariz de brancas, os traços, né? Uhum. Não de negros, né? Até porque as pessoas que fizeram não conhecem os traços. É por isso que nós, negros, né? precisamos ocupar esses lugares. E para poder se identificar e mostrar para que viemos. Né? Porque é um momento que
que não podemos deixar que os outros falem pela gente. Não, né? de jeito nenhum. Eu acho que a gente tem que buscar os nossos espaços. Sim. Né? E eu acho que isso é de fundamental importância. Perla, infelizmente, a nossa 1 hora... Já foi? Né? A gente... olha lá, ganhei um relógio novo lá em cima, eu não tinha me apercebido, olha só. E já passou do nosso horário. Nossa. Deixa os teus 30 segundos para dar um tchau pro pessoal. Então tá, eu queria agradecer o convite, agradecer os pais, agradecer os parceiros. Se eu não citei o nome porque não deu tempo, mas as pessoas sabem quem pode nos ajudar. E as pessoas que tiverem interesse de conhecer o projeto Meninas Crespas, ele está de portas abertas. Tá? Tem página no Facebook? Tem página, é a página Meninas Crespas. Coloca lá, entra em contato com a gente. Nós respondemos todas as mensagens, entramos em contato com todo mundo que conversa conosco. Perla, muito obrigado. Eu que agradeço. E que o Meninas Crespas continue mais crespas ainda, Sim. né? Ou seja, sempre agitando e embelezando. Gente, terminamos hoje o nosso programa. Mais uma vez, muito feliz com projetos como esse. E assim que a gente pensa, essa é a ideia do nosso programa, trazer ideias, trazer vontades que modifiquem o nosso planeta. São pequenas ações, de pouquinho em pouquinho a gente vai fazendo. E na semana que vem estaremos recebendo aqui também a Bia Kern, da ONG Mulher em Construção, que também estaremos falando de um projeto que está sendo realizado em nosso município através de uma parceria com esta ONG e a Secretaria de Cidadania, que é o Cimento e Batom. Né? É muito interessante, são mulheres aprendendo a trabalhar na construção civil. Maravilha, né? maravilha. O que já ocorre, né? já ocorre há bastante tempo, né? E tudo, mas vamos conhecer um pouco mais dessas mulheres em construção. Um abraço e até a próxima segunda-feira com mais um programa Questão Social a partir das 10h30 da manhã. Um abraço e um beijo no coração de todos.